Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um, de forma em que podemos estar novamente nos reunindo, você dentro de sua casa, nós aqui através da transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical, a qual tem tido dedicação em fazer com que isso chegue até a residência de cada um dos irmãos, todos os domingos pela manhã, para podermos estarmos juntos, glorificando ao Senhor, ouvindo a sua palavra, fazendo com que os cânticos que sejam entoados venham estar alegrando o seu coração e, acima de tudo, alegrando o coração do nosso Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra que se encontra no Salmo de número 118, do verso 24 e o verso 29, que nos diz assim: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E se ainda associarmos esse texto com a palavra de Jeremias, quando ele diz: a misericórdia do Senhor tem se renovado dia a dia na nossa vida, esse é o principal motivo de termos vida, saúde, de estarmos participando desse culto, glorificando ao Senhor, que tudo nos tem concedido. E nesse dia que Ele veio nos acrescentar, possamos nos alegrar nele, regozijar-nos na sua presença, fazer com que esse momento seja um momento exclusivo para estarmos cultuando ao nosso Deus. Por isso eu convido você agora para baixar a sua cabeça, estarmos concentrados, orando ao Senhor, pedindo que Ele venha estar falando aos nossos corações no decorrer deste culto. Pai, te damos graça pela Tua maravilhosa bênção, que é constante sobre nossa vida. O fato do Senhor renovar a Sua misericórdia é ato do amor do Senhor para conosco. Esse amor revelado na pessoa de Cristo Jesus, que nos resgatou das trevas para a Sua maravilhosa luz, para que viéssemos a ser adotados como filhos do Senhor, para seguir a Jesus Cristo e render graças ao Teu nome em todo sempre. Esse é o nosso desejo neste culto, e que possamos perceber a ação do Senhor em estar falando aos nossos corações através da Sua palavra. É o que nós te oramos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Pai. Com alegria, vamos estar louvando ao nosso Deus. Dia
nossa edificação nesta manhã, eu quero dar continuidade, como tem sido a proposta, a qual creio que os irmãos estão acompanhando, os estudos dentro da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. A maneira como ele veio trabalhando a vida daqueles irmãos, principalmente o alvo a qual o apóstolo Paulo tinha de estar mostrando aos gentios, aos não-judeus, a importância do Evangelho de Cristo Jesus e fazer com que eles realmente percebam a grandeza de Deus em tê-los incluído na promessa que Deus concedeu tanto a judeus de que abriu um leque alcançando todos os povos. Veremos isso através também de princípios no Velho Testamento, mas a partir do capítulo 3, a gente perceber algo muito pessoal do apóstolo Paulo. Por isso eu convido você para estar acompanhando a leitura da Palavra de Deus em Efésios capítulo 3, que nos diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme eu escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas, no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela graça a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem tomo o nome toda a família, tanto do céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Que seja essas últimas palavras desse capítulo também a nossa oração, pedindo que Deus venha nos dar sabedoria e entendimento na sua palavra, para que, através da ação do Espírito, venha fazer com que isso seja aplicado na nossa vida. E percebermos que algumas palavras dessas, elas também são diretamente para o nosso coração. Quando eu me refiro ao fato do apóstolo Paulo enfatizar exatamente no início desse capítulo que ele havia se tornado prisioneiro por amor de vós, e ele especifica ali de maneira bem clara aos gentios,
é a realidade em que ele se expressa para abrir o seu coração, em procurar mostrar, como ele vem mostrando principalmente a partir do capítulo 2, como os gentios, por não fazerem parte da promessa de Deus, foram alcançados por essa promessa, e Paulo sempre enfatiza, através da graça, do Evangelho de Cristo Jesus, se tornando também filhos de Deus, mediante a salvação que Cristo Jesus concedeu por promessa a judeus, mas concedeu aos gentios por meio da cruz de Cristo Jesus. E no estudo anterior, nós estivemos vendo o que Deus fez para unir gentios e judeus como um só povo, fazendo um povo completamente diferente para a graça e para a glória do nosso Deus, movido pelo Evangelho de Cristo Jesus, chamando a cada um, através do Evangelho, para seguir a Jesus Cristo com muito ímpeto, de todo o coração, perseverando em caminhar seguindo a Cristo Jesus. E mais uma vez eu enfatizo que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, e isso você vai perceber no primeiro verso desse capítulo, Paulo estava preso em prisão domiciliar em Roma, e com isso ele também tinha noção das dificuldades em que os irmãos em Éfeso estavam passando por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Mas, mesmo apesar de tamanhas dificuldades, Paulo sempre mostra a realidade deles estarem firmes em Jesus Cristo. E Paulo, o capítulo 3, ele utiliza de uma maneira assim, muito exclusiva para falar especialmente aos gentios e estar abrindo o seu coração por coisas que Deus o concedeu. E nós vamos ver na primeira parte deste capítulo, que vai do verso 1 até o verso 3, duas coisas que Deus o concedeu. A primeira, a realidade do mistério do Evangelho aos gentios que Deus concedeu como uma revelação para o apóstolo Paulo. E a segunda coisa que você também vai perceber nessa primeira parte é que Paulo, tendo recebido esse mistério revelado ao seu coração, à sua mente, isso se tornou o ministério que Deus o chamou para estar desenvolvendo, em levar esse mistério da graça ao coração de todos os gentios. Mas antes eu gostaria de reportar a dois textos no Velho Testamento que, de certa forma, mostra essa realidade como cumprimento da palavra de Deus. A primeira, de forma muito inicial, foi quando Deus, ao chamar a Abrão, isso no capítulo 12 de Gênesis, ele veio a dizer que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio da vida de Abrão, que Deus estava o chamando para ser o pai de uma grande nação. E quando Deus estava colocando essa realidade de que todas as famílias da terra não estava relacionada somente ao tempo de Abrão, mas isso veio de geração em geração, inclusive chegando até os nossos dias, em que cada um de nós, eu, minha família, como você e sua família, todos nós fomos alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus e somos famílias de gentios que foram beneficiados pela promessa de Deus em Abrão e alcançados pela sua graça. E o próprio profeta Isaías, no seu livro, ele fala sobre a terra dos gentios, a qual também iriam ser agraciados pela salvação em Cristo Jesus. E poderíamos mencionar ainda vários outros textos que se referem a essas promessas de Deus para os judeus, mas não apenas para eles, mas alcançando a partir dos judeus, sendo Israel luz para todas as nações, em alcançar muitas etnias, muitas nações com o Evangelho da graça. E o próprio Senhor Jesus Cristo, antes de subir aos céus, e isso está registrado em Atos capítulo 1, verso 8, quando ele diz: "Sede minhas testemunhas", e ali ele vai colocando uma ordem lógica com relação às cidades e regiões, tanto em Jerusalém,
como em toda Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Os confins da terra se referindo a todos os povos, em trazer a responsabilidade aos seus discípulos de serem testemunhas fiéis para que muitas nações viessem a conhecer, por intermédio do testemunho da vida desses homens, o Evangelho de Cristo Jesus, que veio trazer salvação a todo aquele que crê nele e o segue de todo o coração. E nisso, o apóstolo Paulo, vindo exatamente agora para o texto que nos é proposto em estarmos observando, como eu disse anteriormente, Paulo ele vai se apresentar como o prisioneiro, ou seja, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Aqui você tem que fazer uma ligação com a expressão quando ele diz por esta causa, a causa dos gentios, que ele menciona no capítulo 2 ainda. Paulo se apresenta como prisioneiro pela graça de Deus, prisioneiro em Cristo Jesus, do Evangelho de Cristo. Em momento nenhum, Paulo coloca as dificuldades e adversidades que ele estava passando como um obstáculo para levar o Evangelho de Jesus. Ele não se apresenta como prisioneiro de Nero, que era o imperador daquela época. Ele não se apresenta como prisioneiro dos romanos, nem dos judeus que o perseguia por o considerar traidor do judaísmo, se convertendo a Cristo Jesus e levando o Evangelho. Mas ele diz, eu sou prisioneiro em Cristo Jesus, do Senhor Jesus, a qual ele se coloca com profunda gratidão em estar passando pelas agruras, mas não desanimando em levar o Evangelho de Cristo Jesus. E ele coloca o alvo específico que, por amor, aos gentios, ele estava passando por aquela realidade para que os gentios viessem conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. E nisso, nós poderíamos não apenas aplicar a realidade de Paulo, mas também lembrarmos de muitos cristãos perseguidos que não desistiram do Evangelho de Jesus e têm feito da sua vida testemunho fervoroso para estar fazendo com que o Evangelho de Cristo Jesus alcance outras pessoas. Foi por intermédio de homens reformadores que, ao perseverar em resgatar a grandeza da Palavra de Deus, fez com que o Evangelho de Jesus Cristo também chegasse até aos nossos dias hoje. Veja a quantidade de homens que passaram profundos problemas ao trazer o Evangelho até a nossa nação, no Brasil, morrendo em situações precárias, mas perseverando para que o Evangelho de Cristo Jesus crescesse e chegasse até aos confins da terra. E isso o apóstolo Paulo coloca com muita gratidão. E a primeira coisa que ele vai colocar, das coisas que ele recebeu de Deus, que faz com que isso se torne o motivador de todo o seu trabalho, a primeira coisa que a gente vai perceber, como você vai encontrar ali no texto, está relacionado com a forma como Deus revelou o mistério de fazer com que judeus e gentios viessem a se unir pela graça e conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso ele vai falar o mistério que lhe foi revelado. Aqui a gente tem que pensar exatamente na etimologia das palavras. Quando a gente pensa em mistério, talvez mistério viesse a ser traduzido como coisas misteriosas, ocultas, coisas que muitas vezes não fazem parte do conhecimento espiritual das pessoas, mas o apóstolo Paulo utiliza essa palavra justamente para mostrar aquilo que uma verdade que estava oculta, um conhecimento que estava velado, mas que veio trazer à luz como revelação de Deus, veio se tornar conhecido para todos os homens. Como ele mostra
a riqueza desse mistério como um conhecimento e a sabedoria que Deus concede para que isso viesse a alcançar os gentios com o Evangelho da graça do Senhor. Um mistério que até pouco tempo, ainda na realidade de Paulo, que não compreendia a realidade em Cristo Jesus, em estar perseguindo cristãos, esse mistério foi revelado ao seu coração, à sua mente, fazendo com que ele compreendesse que o Evangelho de Cristo Jesus não era apenas algo exclusivo para os judeus, em fazer com que somente em Jerusalém, Judéia, Samaria, viesse a ter o conhecimento da revelação de Deus em Cristo Jesus, mas alcançando muitos outros povos. E esse mistério, que era a verdade oculta, revelada por Deus, a gente vai perceber nisso que era uma realidade em Cristo Jesus. E 3 coisas Paulo vai mencionar a respeito dessa revelação do mistério de Deus a favor dos gentios. Perceba isso, pois as 3 coisas estão todas elas registradas no verso 6, quando no verso 6 ele diz assim: a saber, ou seja, que tenham conhecimento, que os gentios são. Vamos colocar 2 pontos aqui. Primeiro, co-herdeiros. Segundo, membros do mesmo corpo. Terceiro, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por intermédio do Evangelho. E por meio desse Evangelho, o apóstolo Paulo traz essa afirmação no verso 6, que em Cristo Jesus, primeiro, tanto gentios quanto judeus são herdeiros da mesma bênção. A mesma bênção que foi concedida por Deus para os judeus, mencionada em muitas profecias no Velho Testamento, ela se torna também as mesmas bênçãos, fazendo com que gentios também sejam herdeiros pela graça de Deus, fazendo com que eles se unam num só corpo, como o apóstolo Paulo também mostra, que em Cristo Jesus, tanto gentios como judeus são membros comuns no mesmo corpo, em participar, em pertencer ao corpo vivo de Cristo Jesus, fazendo com que através da junção, ou como o termo que o apóstolo Paulo usa em outro momento na sua carta, pela justa cooperação de cada parte, judeus, gentios, passam a ser considerados o mesmo alvo dentro desse corpo de estarem trabalhando para o crescimento espiritual, tanto de judeus como de gentios. E como terceira coisa que o apóstolo Paulo enfatiza nesse texto, que tanto gentios quanto judeus são participantes, ou o termo que é utilizado ali, são co-participantes, são co-herdeiros, em estarem pertencentes à mesma coisa mutuamente, em estarem colaborando e trabalhando junto para o crescimento do corpo de Cristo e participante da mesma promessa que Deus concedeu no passado, alcançando tanto judeus quanto gentios. E nessa realidade, em Cristo Jesus, nós poderíamos trazer isso aplicando na nossa própria vida, sabendo que também fomos alvos desse mistério revelado pelo Evangelho de Cristo Jesus, de que nós também somos co-herdeiros da mesma bênção, também somos membros do mesmo corpo e também somos coparticipantes das promessas de Deus. Devemos de nos apegar a essa realidade que em Cristo Jesus nos foi alcançado, saber as promessas que Deus tem concedido e vem se realizando na vida de cada um de nós como seu povo, pertencentes ao corpo de Cristo, e nos alcançando as bênçãos celestiais que Deus nos concede em Cristo Jesus. Esse mistério revelado ao apóstolo Paulo, e que ele compartilha isso com a igreja de Éfeso, com os gentios que estavam seguindo a Jesus Cristo, convertidos pelo Evangelho da graça do Senhor, não poderia ficar isso trancado dentro do seu coração. Por isso que a segunda parte desse texto, que vai do verso 7 até o verso 13,
Paulo vai fazendo a respeito do seu ministério, ou seja, o ministério que lhe foi confiado, o ministério que Deus o chamou para estar desenvolvendo, o ministério ligado ao Evangelho de Cristo Jesus como uma grande revelação que é a boas novas de Cristo por meio da anunciação do que Jesus fez a favor tanto de judeus como de gentios, a favor de cada um de nós. E veja como Paulo vai trabalhando isso. No verso 7, ele vai dar continuidade em nos falar assim: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. Ele procura deixar claro que esse ministério é algo manifestado e chamado pela graça de Deus a seu favor. E veja que interessante, que logo em seguida, no verso 8, ele vai se considerar como o menor, né? E ali ele faz uma paráfrase, não como se fosse uma falsa humildade, porque o próprio nome Paulo significa pequeno, mas ele também se coloca menor pela humildade dele reconhecer a graça de Deus em ter feito ele de perseguidor do Evangelho a ministro do Evangelho, em fazer dele um homem que vivia de forma arrogante, em se tornar humilde, usado por Deus para que o Evangelho de Cristo Jesus viesse a ser pregado, tanto para judeus como de maneira muito específica, que ele se refere aqui aos gentios como alvo da graça do Senhor. Isso é o que ele menciona no verso 8, pregar o Evangelho de Cristo aos gentios. No verso 9, ele vai falar sobre manifestar, essa manifestação do mistério da graça de Deus a todos os homens, para que muitos venham serem alcançados por esse Evangelho para se converterem a Cristo Jesus. Um Evangelho que foi manifestado ao longo de toda a história, que alcançou a minha vida, me tornando também ministro da mesma graça, para estar anunciando a Cristo Jesus como Salvador e como Senhor nas nossas vidas, o Evangelho que alcançou a sua vida, para que viesse receber as grandes bênçãos do Senhor. E ainda no verso 10, quando, ao falar ainda sobre esse ministério que ele tinha de tornar conhecida, o termo muito bonito que ele utiliza, a multiforme sabedoria de Deus pela igreja. Multiforme no sentido de mostrar o colorido da igreja de Deus. A maneira como o Evangelho se apresenta em culturas diferentes, em povos diferentes, fazendo com que, trazendo isso para o contexto dos nossos dias hoje, a diversidade de denominações, de igrejas que existem, mas sendo igrejas firmes e fiéis em Cristo Jesus, cada um tem a sua forma, a multiforme, a multiplicação das formas em que o Evangelho de Cristo Jesus é apresentado para alcançar a vida de muitas pessoas. Por isso, se aplicarmos essa realidade também à nossa vida, nós poderíamos ter a seguinte pensamento, aquilo que deveríamos de estar trazendo ao nosso coração em saber aquilo que Deus também chamou a cada um de nós. Porque não apenas o apóstolo Paulo, não apenas os gentios da igreja de Éfeso, não apenas o povo que se convertia naquela época, mas também nos nossos dias hoje. Cada um de nós fomos chamados para pregar esse Evangelho da graça, para compartilhar as bênçãos de Deus, tomar conhecimento dessa sabedoria de Deus e não guardar no nosso coração, mas fazer com que isso seja anunciado para que muitas pessoas venham a conhecer o Evangelho Salvador em Cristo Jesus. E nisso deve trazer uma reflexão muito grande dentro do nosso coração. E essa reflexão eu transmito para você através da seguinte pergunta: você tem cumprido
esta responsabilidade de falar do Evangelho a outros gentios como você, a outras pessoas que necessitam da salvação em Cristo Jesus? O que você tem feito desse mistério da graça de Deus que tem sido revelado na sua vida, apenas guardando como um tesouro oculto, mas a sua responsabilidade, como a minha, como de todos os cristãos, é exercermos um dos pontos da doutrina reformada que se refere ao sacerdócio de todos os santos, que é anunciar esse Evangelho da graça a todas as pessoas que Deus colocar diante de nós. O que você tem feito desse Evangelho da graça dentro do seu coração? Eu gostaria de que você participasse também da seguinte oração, quando uma oração que inicialmente nos diz assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. É a oração que o apóstolo Paulo começa a fazer, mas é a oração que cada um de nós deveríamos de ter viva no nosso coração, a causa do Evangelho de Cristo Jesus anunciado a todos os povos. Nós deveríamos estar nos colocando de joelhos diante do Pai, para que Deus venha usar a vida de cada um de nós, para que esse Evangelho seja cada vez mais anunciado para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Depois de ouvirmos essa palavra que Deus nos traz, trazendo essa responsabilidade, depois de estarmos louvando ao Senhor através dos cânticos que foram ministrados nesse culto, nós devemos de estar pedindo que o Senhor nos abençoe e nos use, para que tenhamos uma semana em aproveitar as oportunidades de falar do Evangelho de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e a ação do seu Espírito seja sobre a sua vida, te usando pelos propósitos que Deus tem para cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.